Este é mais um Pode Mais Social. Eu sou Tama Boldrini, colunista do Jornal A Tribuna, e hoje estamos recebendo a nutricionista Maíra Rezende, mestre em nutrição clínica e esportiva funcional. Maíra, primeiramente quero te agradecer por estar aqui no nosso estúdio, no nosso podcast. A gente vai falar sobre o estilo de vida saudável, a importância de se viver de forma saudável, mas também sobre essa ditadura da beleza que tem existido atualmente, principalmente nas redes sociais, esse culto à magreza, com o uso de canetas, enfim, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. E primeiramente eu queria te perguntar, já começar perguntando, o que a pessoa tem que fazer para ela se considerar saudável? Bom, estilo de vida saudável, eu falo que dieta é estilo de vida. Então, tudo começa na nossa alimentação, comida de verdade, priorizar, então, os alimentos naturais, evitar os alimentos, os produtos, processados, fast food, manter sua vida ativa em relação à atividade física, exercícios físicos, estar sempre em movimento. Tudo isso vai construir a base para o estilo de vida saudável. Então, manter boa hidratação, noite de sono, Eu falo que é importante a gente ter horários, para dormir, horário para acordar, manter todo o nosso ciclo circadiano, regulado. Isso é muito importante para um estilo de vida saudável. Então, os pilares, de um estilo de vida sustentável, aquilo que você consegue manter no longo prazo. Então, dieta, exercício, um sono regular, hidratação, esses são a base, depois eu vou até falar um pouquinho mais, do tratamento para várias doenças, inclusive. Então, para a gente evitar várias doenças, é necessário ter esse estilo de vida, Com certeza, manejo de estresse, porque quando a gente desregula, vamos pensar, uma pessoa que não tem horários para dormir, é uma pessoa que sente muita insônia, acorda muito durante a noite, isso já nos mostra um desequilíbrio em relação ao seu organismo. Eu falo que o nosso corpo, ele dá sinais o tempo todo. Então, aquela pessoa que tem uma enxaqueca crônica, tem dificuldades em relação ao sono, uma pessoa que vive estressada, tudo isso vai impactar muito na sua saúde e, consequentemente, nos seus resultados também estéticos. Por isso que eu falo, quando a gente pensa em estilo de vida saudável, mudanças de hábitos e até resultados no físico, a gente depende desses pilares, e um deles também, que eu havia mencionado, os 4 anteriormente, manejo e controle do estresse. Ainda mais no nosso estilo de vida atual, Essa correria do dia a dia. Correria, Tem que dar conta de tudo, São muitos estímulos, inclusive esse dar conta de tudo, eu falo muito isso com as minhas pacientes mulheres, Eu falo de mudança de fase de vida. Como é que era a Tama com 20 anos? Às vezes a Tama só estudava, ela não tinha os compromissos com filho, com casa, com trabalho. Então, muitas das vezes essas mulheres se cobram muito em relação a ter resultados que elas tinham lá quando tinham 20 anos, só que hoje com 30, com 40, elas têm outras prioridades de vida e não conseguem ter os mesmos resultados. Por quê? Mudança de fase de vida. Eu gosto de trazer essa clareza, porque muitas vezes, e aí a gente pode usar a internet como um comparativo, gera muita frustração, porque você está se espelhando, às vezes, em uma mulher que tem outras prioridades, às vezes ela trabalha, como influencer, trabalha com o corpo, então ela consegue se dedicar mais tempo em relação a exercícios, às vezes fazendo 2 sessões de treino ao dia, mas que não é sua realidade. Também a idade da pessoa conta, A idade conta, E eu falo assim, não é só o metabolismo. Uhum. Claro, tem uma redução do metabolismo com o passar dos anos, de fato, mas muito também essa mudança de fase, de prioridades. Não é só uma redução do metabolismo. Uhum. Não, é aquilo que eu te expliquei. Você, com 20 anos, só estudava. Então, você dava conta de, às vezes, organizar toda a sua alimentação. Ou tinha quem organizasse, Às vezes, morava com os pais. Tinha quem deixar tudo organizado para você. Então, fica mais fácil. E, às vezes, a gente se cobra um resultado e fala, não, eu não emagreço mais por conta do meu metabolismo. Só que, na verdade, também tem essa influência da sua fase de vida atual. Faz sentido? Faz super sentido. E eu acho, Maíra, que é justamente esse comparativo, das redes sociais, enfim, também das pessoas em si, ciclo de amigos, enfim. Esse comparativo, essa frustração. Você acha que isso que leva a esse uso exagerado que tem acontecido hoje, por exemplo, dessas canetas Monjaro, Ozempic? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também.
Eu falo que nós somos influenciados pelo meio, pelo ambiente que nós vivemos. E nós somos influenciados pelas 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se você convive com pessoas que praticam muita atividade física ou que usam alguns recursos ergogênicos ou medicações, provavelmente não é um fato, mas a probabilidade de que você esteja inserida nesse mesmo ambiente e com os mesmos hábitos, ela também é verdadeira. E o que acontece quando a gente amplifica isso para as redes sociais, em relação à comparação, muitas mulheres se frustram, porque às vezes você tem que trabalhar, tem que acordar cedo, tem que levar o filho para a escola, tem, né, enfim, várias atividades no dia, e você se depara com uma pessoa que está treinando, consegue ler, consegue, enfim, fazer várias atividades no dia, então você fala, nossa, eu não dou conta. E isso gera uma frustração. Em relação ao uso de medicações, o que é uma crescente. Por quê? Porque as pessoas buscam resultados rápidos. Então, elas querem, na verdade, né, usar a medicação de forma milagrosa, né? E é o que acontece, né? Entre aspas, acontece muito, porque elas querem um resultado imediato. Muitas das vezes, elas não pensam no processo, que é aquilo que a gente estava falando em relação ao estilo de vida. Não adianta, eu falo muito isso com os pacientes, eu não sou contra o uso de medicação, quando se tem a indicação. Mas o uso indiscriminado, não, eu ouvi falar, ou minha amiga usa, então é muito bom para controlar o apetite, eu vou ter resultados. Com essa finalidade, a gente precisa ter muita cautela. Então, o profissional, quando vai indicar, ele faz toda uma análise, uma anamnese em relação ao seu histórico, né? Se você tem indicação para usar, por exemplo, uma medicação, que na verdade as canetas, né, são utilizadas, foram desenvolvidas para tratar diabetes, né? O Ozempic, todas essas. O Mounjaro, com exceção do Wegovy, né, que foi aprovado para a obesidade. Mas elas foram utilizadas, foram desenvolvidas para essa finalidade, só que as pessoas acabam, né, e por elas também terem apresentado efeitos em relação ao emagrecimento, as pessoas acabam fazendo esse uso, muitas das vezes, de forma indiscriminada, sem orientação profissional. E, com isso, temos alguns prejuízos em relação à massa muscular. Novamente, não é que eu sou contra, eu sou a favor da medicação quando indicada por um profissional sério que vai analisar todo o seu histórico, né? E, de fato, quando você tem a indicação. E nesses indicação seria uma pessoa que já está obesa, né? Exato, já tem algumas comorbidades. Tem uma dificuldade de emagrecer e tem comorbidades, né? Associadas. Ou seja, aquele sobrepeso está sendo prejudicial à saúde dela. Exato, já tem uma alteração glicêmica. Sim. Então, essa medicação, ela vai, nesses casos, ela é muito bem-vinda, né? Porque ela vai auxiliar no tratamento, porque uma pessoa, por exemplo, com alteração de insulina, ela vai ter mais dificuldade de perda de peso. Então, nesse caso, a medicação ela vai auxiliar muito no processo de emagrecimento. Só que para ter um emagrecimento definitivo, que muito, né, a gente vê, e você pode até ter alguns conhecidos, amigos como exemplo, as pessoas começam a usar a medicação sem um acompanhamento nutricional. Sim. E aí eu vou puxar para o meu lado, porque o tratamento com o nutricionista faz toda a diferença em relação à manutenção da massa muscular. Então, o que a gente percebe? Uma pessoa que ela reduz, às vezes, 10, 14 quilos de forma rápida, só que tempos depois, né? E não é muito tempo depois, ela volta a ganhar esse peso. Você já conhece alguém? Claro. Várias pessoas. Sim. Por quê? Porque nesse meio, né, porque nesse meio período, ela não mudou o estilo de vida, ela não teve uma mudança de hábitos. O que faz você ter um emagrecimento definitivo é toda uma mudança de hábito. E eu falo que a gente tem que gostar do que faz. Então, a sua alimentação, a sua dieta, ela também tem que ser prazerosa, ela tem que ser conforme a sua rotina e a sua individualidade. Então, não é a dieta da sua amiga ou da blogueira que vai fazer sentido, ou que vai ser eficiente para você. Por isso que as medicações também funcionam dessa mesma forma. Tem que ter indicação para que você consiga sustentar os resultados. E a pessoa, assim, que já é magra, que a gente tem visto nas redes sociais, né? E também no nosso dia a dia, a pessoa já é magra, não, mas eu quero secar. Que isso é a tal da ditadura da beleza que tem gerado até distúrbios, né? Alimentares.
Então, assim, a pessoa que já é magra, que faz uso dessa caneta, o que ela está prejudicando a saúde dela? Vários impactos também na saúde mental, no emocional. E tem que ter indicação. Você está usando para quê? Para finalidade estética? Então, não, eu não consigo, por exemplo, me controlar em relação à vontade de comer doce. Não, eu vou aplicar a medicação, que são é como se fossem canetas injetáveis, né? Se aplica na pele, e isso vai fazer com que você tenha maior saciedade e reduza seu apetite. Então, muitas das vezes, né, aquela questão estética extrema, algumas mulheres acabam fazendo o uso. E ela é prejudicial, assim, ela pode gerar algum problema de saúde? Pode, com certeza. Alterações fisiológicas, metabólicas, alterações intestinais. Por isso que eu citei anteriormente que o tratamento, o acompanhamento com o nutricionista também é muito importante nessa fase. Porque o que nós fazemos? Eu tenho pacientes também que usam, né, com indicação médica, algumas das medicações. O Ozempic, né, o Mounjaro, por exemplo. Só que o que eu faço? O meu trabalho é minimizar a perda de massa muscular. Porque emagrecimento é perda de gordura. Eu não quero que você reduza 10 quilos na balança em um mês, perdendo água, massa muscular apenas. Eu quero que você perca gordura. Então, o nutricionista, o que eu faço com esses pacientes que já usam a medicação? Como eles reduzem muito o apetite, eles acabam realmente deixando de comer alguns alimentos. Então, você diminui muito a oferta. E, consequentemente, você pode prejudicar a massa muscular pelo baixo consumo de proteínas, por exemplo. Então, eu converso com eles e falo, olha, vamos aumentar, vamos priorizar a ingestão de proteína. Tudo bem, você não consegue comer tudo que foi prescrito no plano, começa pela proteína. Assim, a gente consegue. E também pode tomar os suplementos, né? Os suplementos, com certeza. Os suplementos, eles vão ajudar nessa manutenção. Essenciais, né? Nessa fase, com certeza. Então, a gente tem proteína em pó, pode utilizar um whey protein, pode utilizar a proteína do colágeno, proteína da carne, proteínas vegetais, para aqueles que são vegetarianos, né? Então, a gente tem várias formas de suplementação, formas práticas, e por terem um esvaziamento gástrico rápido, eles são bem tolerados por pacientes que usam, por exemplo, as medicações e têm esse apetite, né, inibido. Mas vale ressaltar que o exercício físico, e especialmente a musculação, ela é um excelente aliado quando a gente pensa em manutenção da massa muscular com a utilização das medicações. Então, o que seria fundamental? Dieta e aumentar o consumo de proteína e a musculação. Olha, a musculação, então tem que malhar, né? É essencial. Eu falo assim, musculação é a base para todos os esportes, não é à toa. Sim. Então, tem que fazer. O exercício é autocuidado. Eu falo muito isso com as minhas pacientes, físico, mental, mas quando a gente pensa em massa muscular, tem que fazer a musculação, exercício de força. E eu sempre falo isso, né? Porque as pessoas falam, não, para emagrecer eu tenho que fazer mais aeróbico, eu tenho que correr, eu tenho que fazer caminhada. E, na verdade, eu falo assim, se você tem pouco tempo, se você tiver que escolher entre um ou outro, entre a musculação ou a corrida, por exemplo, para emagrecimento, eu vou te sugerir fazer a musculação. Olha que legal. Quanto maior for sua massa muscular, maior vai ser seu gasto energético. Então, a corrida, por exemplo, você tem um aumento do gasto calórico do momento. Então, você gasta bastante caloria ali durante o exercício. Mas a musculação, ela tem um maior desgaste. Então, faz com que você continue gastando, queimando por mais tempo, até 48 horas após o exercício. Inclusive, a gente tem a síntese proteica mais elevada até 2 dias após a sessão de musculação. E aí vai para outra questão, né? Em relação eu preciso tomar whey só pré ou pós-treino? Não, nós temos uma janela. Ou só no dia que treina? Nós temos uma janela anabólica de até 48 horas após a sessão de treinamento. Então, não importa só o que você toma ali após o treino, mas sim o que você faz ao longo dos dias, né? Antes e após a sessão de treinamento, mas também todas as suas refeições ao longo do dia. E, Maíra, também o que está muito em alta, assim, né? A gente tem falado muito sobre o lipedema, né? Eu sei que você também é especialista nessa área. Lipedema, eu acho que sempre existiu, né? Mas que agora antigamente a gente achava que a pessoa estava acima do peso, enfim, com muita celulite. Aquela pessoa tem muita celulite. Mas hoje em dia a gente sabe que muita gente que a gente achava que tinha um corpo com excesso de gordura tem o lipedema. Até Yasmin Brunet tá falando sobre isso, né? Que ela tá, né, fazendo uma dieta específica, né? Anti-inflamatória.
E é uma coisa nova, mas acho que sempre existiu, não é isso? Sempre existiu, entrou como, né, reconhecida como doença em 2022, então, de fato, é uma novidade. A gente falava, né, que era uma... Falava porque hoje já tem bastante diagnóstico, mas ainda o lipedema ele ainda pode e é muito confundido com obesidade, justamente por ser uma doença, né, reconhecida em 2022, então tem pouco tempo, poucos profissionais ainda, né, se especializando, atuando nesse segmento, e eu falo que pelo diagnóstico ser clínico, ou seja, ainda depende da expertise do profissional que vai estar avaliando. Então, quem faz diagnóstico de doença é o médico, tá? Então, podem ser várias especialidades. Você pode ir no angiologista, você pode ir no endócrino, você pode ir no nutrólogo ou no dermatologista, que ele pode, né, se for a especialidade dele, se ele já estiver familiarizado, ele consegue fazer esse diagnóstico. Mas, ainda assim, é muito confundido com obesidade. Só que o lipedema, a gordura do lipedema, é muito diferente de uma gordura normal. E ela não responde, então vamos usar a Yasmin Brunet, por exemplo, tem vários aspectos que eu posso citar para vocês entenderem em relação ao físico, mas para diferenciar da obesidade. Então ela tem uma característica, uma cintura mais fina, e ela tem uma desproporção em relação ao quadril e coxa. Acho que ficou bem claro isso quando ela participou do Big Brother. Do Big Brother. Então, qual a característica do lipedema? Principal, desproporção. Então, às vezes, aquela mulher que está sentada e você fala, nossa, ela é magra. Só que quando ela fica em pé, você fala, nossa, eu não imaginava que ela tinha um quadril mais largo, acumulava tanta gordura nas coxas. Só que não é só esse aspecto físico, porque o lipedema, né, e aí eu acompanho bastante mulheres, né, que fazem o tratamento para lipedema, tem um impacto muito na saúde emocional, mental, porque as pessoas normalmente falam, não, é só emagrece, isso é celulite, vai treinar, vai fazer dieta. Só que só fazer dieta sem ser uma dieta individualizada, uma dieta com uma estratégia específica, as pacientes não têm uma resposta. Então, por isso que a gente precisa individualizar. E eu falo muito, hoje também tem alta na internet, troca isso, calorias, para emagrecer é só déficit calórico. Em doenças inflamatórias, só contar calorias não basta. A gente tem que pensar também na qualidade nutricional. Então, o impacto, por exemplo, de um brigadeiro, 100 calorias de brigadeiro não vai ter o mesmo impacto de 100 calorias de um kiwi. Sim. Então, a qualidade nutricional vai impactar muito também no tratamento e, consequentemente, nos aspectos físicos da paciente com lipedema. Mas sim, é uma doença muito confundida com obesidade, antes muito subdiagnosticada, e agora já trouxe, né, a partir de 2022, já teve um olhar mais acentuado para o lipedema, e as mulheres falam, nossa, então será que eu tenho lipedema? Como eu vou identificar, né? Porque fica essa questão, será que eu só tenho um acúmulo de gordura? É uma celulite? Normalmente as mulheres com lipedema, elas têm uma alteração de pele. Sabe aquele aspecto de casca de laranja? Ou às vezes tem nódulos palpáveis nas coxas, né? Na região de quadril. São mulheres que têm muita sensibilidade ao toque. Então, às vezes, só de você tocar, de você apertar, elas já reclamam em relação à dor. Aquele inchaço que não melhora. Sim. Sensação de peso nas pernas. No geral, assim, só pra gente ter uma ideia. O que seria essa dieta anti-inflamatória para quem tem lipedema? Um exemplo, assim, que a pessoa não pode comer. Dieta anti-inflamatória seria priorizar. E dieta anti-inflamatória não é só que é um tratamento exclusivo para lipedema, porque, inclusive, os estudos mostram que normalmente mulheres que têm lipedema podem apresentar outras doenças. E doenças também de base inflamatória, como endometriose, adenomiose, ou uma disfunção tireoidiana, um hipotireoidismo, artrite. Ou seja, por se tratar de uma doença crônica e tem fatores genéticos, ou seja, a mulher ela vai conviver com essa doença. O que a gente precisa é controlar. Tem cura? Não, mas tem tratamento. E o tratamento é tudo aquilo que a gente falou lá no início, que nós chamamos de tratamento conservador, que é mudança do estilo de vida. E aí eu vou explicar um pouco mais sobre a dieta anti-inflamatória. Mas
ter uma dieta equilibrada, fazer exercícios de formas regulares, boa hidratação, sono de qualidade, manter o estresse controlado. Normalmente, esses pacientes também têm um desequilíbrio a nível intestinal, a gente chama de disbiose, que é uma alteração de bactérias em relação do intestino. Então, por isso e tudo que eu falei anteriormente, nós precisamos agir de forma a desinflamar esse corpo. Então, a dieta anti-inflamatória seria o quê? Priorizar comida de verdade, alimentos naturais, frutas, verduras, ovos, frango, peixe, enfim. Carboidrato pode? Carboidrato pode. Carboidrato só não pode açúcar, né? Açúcar e álcool, normalmente mulheres que têm lipedema, endometriose, adenomiose, que são doenças de base inflamatória, aí eu sou um pouco mais cautelosa, então de fato a gente precisa fazer um controle em relação ao açúcar, em relação ao álcool, porque o álcool, ele aumenta o processo inflamatório, ele inibe vias anabólicas, ou seja, ele prejudica em relação à massa muscular. É claro que eu não estou aqui para falar em relação a extremismos, mas quando temos doenças inflamatórias, sim, precisamos ser um pouco mais extremistas. Radicais inicialmente. Não que você não possa. Nunca, né? Nunca. Ou, vou consumir uma taça de vinho eventualmente, né? Vou ter algum momento ali com... Que a vida é um equilíbrio também. Exatamente. Mas em algumas fases do tratamento, a gente precisa sim fazer exclusão de alimentos mais inflamatórios. Aí seria o açúcar, álcool, produtos industrializados, de fato, que podem agravar o avanço da doença. E pacientes com lipedema, por exemplo, elas sentem muitas dores, né, inchaços, e tudo isso a gente controla com alimentação, que são os alimentos naturais que eu citei anteriormente, também com suplementações, com ação antioxidante, anti-inflamatória. Eu gosto bastante também de ômega 3, eu falo que é uma das suplementações que todo mundo deveria usar. Pensando também em relação à manutenção de massa muscular, temos alguns suplementos que podem auxiliar no tratamento, creatina é um deles, não só pensando em massa muscular, mas também um suporte para o cognitivo. Então, tem várias estratégias combinadas e não existe só a dieta anti-inflamatória que vai ser a solução para o lipedema. A dieta, na verdade, ela é individualizada, porque nós podemos fazer ciclagens, e normalmente é o que ciclagens de estratégias, e é o que eu normalmente faço com as minhas pacientes. Por quê, Tama? Às vezes você chega com um perfil, e tem outra paciente que chega com outra rotina, com outra realidade. Então, não tem por que eu padronizar um tratamento. O que também tem os suplementos, né, individualizados. Exato, mas o que funciona para uma não vai funcionar normalmente para outra. Eu vou te dar um exemplo. Se eu pego uma paciente mais inflamada, que ela não treina, que ela não faz dieta, e aí se eu comparo com outra paciente que também tem lipedema em um grau mais, tem graus diferentes, né? É importante. Então, tem os graus, né? Tem estágio 1, estágio 5, entendi. Então, uma paciente mais no grau 1, por exemplo, é muito diferente do tratamento de uma paciente no grau 2 de lipedema. E o que eu falo é em relação a equilíbrio e estilo de vida sustentável, porque o que a gente vai precisar fazer? De fato, uma dieta anti-inflamatória, mas eu tenho que pensar no longo prazo. É uma doença crônica progressiva, eu preciso controlar. Então, a mudança de estilo de vida vai controlar a progressão da doença, vai melhorar as dores, né, a questão do inchaço. Então, ela não pode abandonar o tratamento conservador. E pensa comigo, se é uma pessoa que costuma sair todo final de semana, ela costuma ingerir álcool sexta, sábado, domingo, e aí come pizza no final de semana, come hambúrguer, faz sentido eu falar para ela, olha, a partir de hoje você não pode comer nada de glúten, nada de lactose, nada de açúcar, nada de álcool. Qual a chance dela aderir a um tratamento? Você entende que é muito baixo? É muito personalizado. É muito personalizado. Por isso que todo tratamento tem que ser individualizado, mas eu gostaria de ressaltar a importância de não olhar só calorias, né? É déficit calórico para emagrecimento. De fato, todo mundo que quiser emagrecer precisa estar em déficit calórico, mas em doenças inflamatórias, déficit calórico não basta. Precisa pensar em qualidade também nutricional. Maíra, assim, em busca do equilíbrio, vou te fazer aqui algumas perguntinhas. Para às vezes, assim, a gente... eu quero hoje... Vou ter que escolher, vou numa festa, eu quero escolher. Eu quero tomar uma taça de vinho ou eu quero comer um brigadeiro? Então, assim, o que inflama mais, o álcool ou o açúcar? O álcool.
O álcool vai inflamar mais que o açúcar, porque ele vai liberar substâncias tóxicas, você vai desidratar, vai demorar para recuperar o seu organismo, ele vai prejudicar em relação à massa muscular. Então, se fosse para você escolher, evite o álcool. Dormir mal ou não praticar exercício físico? Dormir mal, porque durante o sono nós temos regulações hormonais, hormônios que regulam inclusive apetite e saciedade. Então, quando nós temos uma privação do sono, nós podemos prejudicar, por exemplo, até mesmo o processo de emagrecimento. Estresse ou glúten? Estresse, com certeza. Porque quando nós temos um aumento do estresse, temos um desequilíbrio em relação a hormônios, como o cortisol, por exemplo, a gente pode prejudicar nossa saúde como um todo. São vários desequilíbrios que acontecem no nosso corpo só em função desse aumento do estresse. Ou seja, a gente tem que dormir bem, não se estressar, não dieta. beber. De preferência, uma das coisas que eu peço primeiramente, assim, para os meus pacientes fazerem a exclusão, se possível, evitarem, é o álcool. É claro que depende Primeira coisa, se puder evitar, se não for algo assim que eles façam muita questão, que aí eu vou controlando doses, seria o álcool. Maíra, eu queria te pedir para você fazer um alerta sobre esses transtornos alimentares que estão tão em alta, né? Principalmente nas redes sociais. Exatamente. Todo transtorno ele vai ter até uma origem emocional. E eu falo que muitas das vezes nós comemos nossas emoções e agora, com as redes sociais, o que as pessoas acabam fazendo é usando algumas estratégias, medicações para controlar esses impulsos, que na verdade poderiam ser controlados de outra forma. A gente entendendo como está o nosso interno. Porque eu mostro para algumas pacientes, às vezes elas chegam cansadas do trabalho e é normalmente onde elas têm um maior consumo noturno, uma maior fome noturna. Isso acontece porque às vezes elas passaram por um dia estressante no trabalho, brigou com o chefe, ou se desentendeu com o marido, são várias situações que elas acabam descontando na comida. Ou sabe aquele dia que você tá feliz? Ah, hoje eu mereço o quê? Um vinho? Ah, estou na TPM. Quero o quê? Um doce, um brigadeiro. Então eu falo que nós costumamos comer nossas emoções. Então, quando a gente encontra esse equilíbrio interno, eu falo que corpo e mente, eles têm que estar em equilíbrio, a gente consegue ter resultados definitivos sem recorrer ao uso de medicações de forma excessiva e sem orientação profissional, que é o que vem acontecendo, né, nas redes sociais. É uma crescente busca por uma estética, um padrão de beleza, muitas das vezes que não é alcançável. Então, as pessoas acabam as mulheres acabam se frustrando porque se comparam com uma realidade que não é delas, por fotos, muitas vezes, alteradas, mexidas com Photoshop. Então, elas percebem um padrão inalcançável e fazem de tudo para chegar naquele padrão de beleza. Só que muitas das vezes elas se frustram no meio do caminho porque elas não conseguem sustentar o processo. Porque a gente tem que gostar do processo e tem que entender o que funciona pra gente, né? E eu falo que a melhor forma da gente se comparar é com nós mesmas. Então, da onde que a Tama saiu? Como era a Tama há 5 anos atrás? E olha onde a Tama está hoje. Quando a gente se compara consigo mesma, a gente consegue avaliar a nossa evolução sem que se frustre no processo. Maíra, queria te agradecer. Foi muito, muito importante aqui a gente fazer esse alerta, né? Eu acho que é um tema muito atual. E também esse estilo de vida saudável, a importância, né, de se ter saúde como um todo, né? Obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Honrada, é um tema relevante. Emagrecimento nunca vai deixar de estar em alta, porque as mulheres, né, são muito vaidosas. Então, é aquela busca constante por se sentir bem, se olhar no espelho, se amar. Então, a gente precisa desse estilo de vida duradouro. Este foi mais um Pode Mais Social. Você pode conferir esse episódio no nosso portal Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e nos principais tocadores de podcast.